Seja bem-vindo ao canal Entre Provas e Páginas, bem-vindo novamente se você está aqui acompanhando as aulas do Bloco 9 do Concurso Nacional Unificado. Elas estão dando um retorno muito bacana aí entre vocês, eu estou muito feliz de estar junto com vocês nessa jornada. E seja bem-vindo a essa aula. Hoje eu quero falar com você sobre boas práticas regulatórias. A gente vai focar especificamente em análise de impacto regulatório e também análise de resultado regulatório. Pessoal, essa parte do edital eu acho que é muito importante porque nós temos inclusive um decreto específico, que é o decreto 10.411 de 2020, que disciplina aí a análise de impacto regulatório e também a análise de resultado regulatório. E eu acho que esse decreto tem alguns detalhes que podem ser cobrados em prova e eu trouxe aqui algumas questões para nós comentarmos, inclusive uma questão inédita que, se você assistir a aula até o final, você vai gostar bastante, eu acredito. E só dando um recado rápido antes do início da aula, se você gostou do simulado que eu disponibilizei, o caderno de questões, abordando os itens 1 e 2 da matéria de regulação e agências reguladoras, eu estou disponibilizando um novo caderno de questões que agora aborda os tópicos 4, 8 e 9. O caderno de questões que eu disponibilizei agora, ele vai abordar análise de impacto regulatório, análise de resultado regulatório, também fiscalização responsiva e também processo administrativo sancionador, né? Algumas noções sobre isso. E se você quiser adquirir, tá lá o link na descrição, pode adquirir. O outro simulado deu um retorno muito positivo de vocês, eu fiquei muito feliz e eu espero estar ajudando todos vocês aí nessa empreitada que é esse CNU. E recado dado, agora vamos para a aula sem enrolação, vamos juntos para essa parte de AIR e ARR. Pessoal, então falando aqui de boas práticas regulatórias, vou iniciar com uma questão do SEBRASP de 2023, a gente vai abordar questões da FGV também, mas quero introduzir vocês nessa aula com essa questão do SEBRASP, porque eu acho que ela pega um apanhado geral aí, que vai ser importante da gente abordar sobre a análise de impacto regulatório. Então, essa questão do SEBRASP foi cobrada na AGU em 2023 e eu vou iniciar por ela. Conforme o disposto na Lei 13.848, que é a Lei Geral das Agências Reguladoras, a análise de impacto regulatório é um procedimento. Então, ele quer a alternativa correta, vamos dar uma olhada aqui. Primeira letra é a letra A. Administrativo prévio à edição, isso aqui é importante, prévio à edição de atos normativos de interesse geral dos agentes econômicos, consumidores ou usuários de serviços, e contém informações e dados sobre os possíveis efeitos do ato normativo. Gabarito de cara, letra A. Essa é a nossa alternativa correta. Pessoal, muito importante. A análise de impacto regulatória, em regra, ela é obrigatória antes da agência reguladora editar algum ato normativo, ou seja, ele é prévio. Essa palavra-chave é muito importante. É um instrumento prévio à edição de atos normativos. Qual o ato normativo? Qualquer um? Não. Os que são de interesse geral dos agentes econômicos, ou seja, que afeta os agentes econômicos ou consumidores ou usuários de uma forma geral, que todo mundo vai ser afetado, ou quase todo mundo, enfim, que é de interesse de todos. E essa análise de impacto regulatório, ela contém informações e dados sobre os possíveis efeitos. Então a gente está tentando prever os possíveis efeitos do ato normativo. É para isso que serve a análise de impacto regulatório. Coloque na sua cabeça, ele é prévio para atos de interesse geral e ele vai dar os possíveis efeitos do ato normativo por meio de estudos, de metodologias. Então, é muito importante ter essas ideias na cabeça, né? Que é prévio, que é de interesse geral e que ele traz os possíveis efeitos. Isso são as características mais marcantes para você definir uma análise de impacto regulatório. Então, esse é o gabarito. As outras alternativas vão
ser interessantes para a gente entender outros conceitos. Letra B. É um instrumento facultativo que pode ser utilizado pelas agências reguladoras ou pela sociedade em geral, previamente à edição de atos normativos de interesse geral dos agentes econômicos, consumidores ou usuários de serviços. Essa alternativa está misturando coisas corretas com coisas incorretas. Olha só. De fato, esse final ele está correto. Ele é feito previamente à edição de atos normativos de interesse geral. Esse aqui é a palavra-chave mesmo. Mas ele se embanana aqui quando ele fala que é facultativo, que pode ser utilizado pelas agências reguladoras. Em regra, pessoal, a análise de impacto regulatório ela é obrigatória. Existem casos em que ela pode ser dispensada por causa de algumas situações específicas. Urgência, baixo impacto, a gente já vai ver isso logo mais. Mas existem hipóteses de que a análise de impacto regulatório pode ser dispensada, mas isso não quer dizer que não se exige. A gente vai ver essa diferença também. Existem atos normativos que não exigem a análise de impacto regulatório e tem atos normativos de que ela é exigida, mas pode ser dispensada. Então, regra geral é a obrigatoriedade, exceto nesses casos que eu disse para vocês. Então, ele não é facultativo, como regra geral. Isso aqui, a alternativa está induzindo o candidato ao erro. E outra coisa que também é uma ajuda para vocês entenderem como identificar essas respostas incorretas ele fala que é um instrumento facultativo que pode ser utilizado pelas agências reguladoras ou pela sociedade em geral. Essa afirmação é meio estranha também, né? Como que a sociedade em geral usaria uma análise de impacto regulatório, que é um instrumento, né, das agências reguladoras fazerem esse tipo de estudo, ou de outras entidades também do serviço público? Sociedade em geral é um termo meio vago aqui, então isso aqui ajuda também a gente entender que a alternativa está tentando te confundir aí em alguns aspectos. Então a gente já sabe que a letra B não está correta. Vamos agora para a letra C. É um procedimento administrativo que viabiliza a democracia participativa, na medida em que a agência reguladora ad referendum da sociedade implanta medidas de sustentabilidade ambiental para os agentes econômicos, consumidores ou usuários de serviço. Aqui tem algumas coisas incorretas, mas quero chamar a atenção de vocês para isso aqui. Essa palavra ad referendum. O que ele está falando? Que a agência reguladora, que a análise de impacto regulatório, ela viabiliza a democracia participativa. Isso pode ser considerado verdade, porque existe a consulta pública, né, no âmbito da análise de impacto regulatório, mas ele fala o seguinte: na medida em que a agência reguladora ad referendum da sociedade implanta medidas de sustentabilidade. Ad referendum dá aquela ideia de referendo, né, de ser referendado pela sociedade. O que é ser referendado? É a agência reguladora editar uma norma, deixar tudo pronto e dar para a sociedade falar assim: vocês aceitam ou não? E aí a sociedade teria a última palavra, né, se aquilo vai ser implantado ou não. Ou seria um referendo, no caso. A gente sabe que isso não é verdade. A análise de impacto regulatório, ela tem um instrumento de democracia participativa, que é a consulta pública, mas a consulta pública ela não vincula o órgão que está editando o ato normativo, ou seja, não necessariamente ele tem que seguir aquilo que está recomendado na consulta pública, e também a consulta pública ela não tem essa característica de ser um referendo, né? De a consulta pública ter a palavra final do ato normativo. Então, isso não existe no âmbito dessa análise de impacto regulatório. Então, essa alternativa ela está errada por causa disso, principalmente. Letra D. Destinado a avaliar o impacto de atos normativos editados pelas agências reguladoras após o período de 1 ano de sua publicação. Não, pessoal. Ele está tentando confundir você em relação à análise de resultado regulatório, ARR. A análise de resultado regulatório, ela realmente
é um instrumento que é destinado a avaliar o impacto de um ato normativo e é após ele entrar em vigor. Não necessariamente após um ano, depende da agenda, né, do ente. Mas a questão aqui é a seguinte, ele quer confundir a definição de análise de impacto regulatório com a definição de análise de resultado regulatório. Lembre-se, para você não errar, análise de resultado é porque o ato já está em vigor e a gente quer ver qual é o resultado. Então, a análise de resultado regulatório é após a edição do ato. A análise de impacto é antes de colocá-lo em vigor. Então, aqui ele está tentando te confundir, ele trouxe mais ou menos aí a definição de análise de resultado regulatório e isso invalida a alternativa. Chegando ao final, letra E. É um procedimento técnico em que órgãos e entidades específicos são convidados a apresentar pareceres e laudos sem a utilização de mecanismos de participação social. Olha só, a gente poderia até ter alguma certa confusão, né, nesse início aqui. Técnico em que órgãos e entidades específicos são convidados a apresentar pareceres e laudos. De fato, pode até ser verdade que alguns órgãos e entidades podem dar suas opiniões, são convidados para apresentar pareceres, mas aqui ele mata a alternativa, né, quando fala sem a utilização de participação social, e a gente sabe que na análise de impacto regulatório nós temos sim um instrumento de participação social que é a consulta pública. A consulta pública ela está no âmbito aí da AIR e ela é utilizada, então não é o caso, né, de não ter utilização de participação social. Então, essa alternativa também está incorreta. Nós chegamos, de fato, no gabarito, que é a letra A. Agora, chegando para a nossa querida banca FGV, né? Prova de 2024 da CVM, é uma prova que foi um órgão bem difícil, né? Uma prova difícil. Essa questão eu considero uma questão difícil, mas eu trouxe para vocês elevarem o nível de preparação de vocês, porque aqui ele vai cobrar um conhecimento específico do decreto 10.411, que regulamenta essa questão da AIR e da ARR, e ela pede uma característica que eu acho que tem grande chance de ser cobrada nesse CNU, que é a hipótese de não utilizar o AIR por conta de dispensa, né? Que a AIR ela é exigida em algumas situações, mas ela pode ser dispensada desde que haja uma fundamentação do órgão competente em alguns casos específicos. É isso que a gente vai ver agora. Então, FGV 2024, aqui tem aquele textão, né, para encher o saco do candidato, você pode ir direto para a pergunta. E a gente sempre usa essa dica, né? Leia direto a pergunta. Se você precisar utilizar o texto acima, leia o texto. Se não, vá direto para a pergunta. Nesse caso, nós podemos ir direto para a pergunta. Em complemento, a regulamentação da AIR, pelo decreto 10.411, dispensa a sua elaboração desde que haja decisão fundamentada do órgão da entidade competente na hipótese D. Então, ele quer saber uma hipótese de dispensa da análise de impacto regulatório, e eu acho que isso pode cair na sua prova. Essa questão é muito boa, você vai ver. Letra A. Calamidade pública, urgência ou estado de emergência. Aqui começa a FGV e as suas rasteirices, né, com o candidato, digamos assim. A gente sabe que existe uma hipótese de dispensa da análise de impacto regulatório em caso de urgência. Mas aqui ele está pegando urgência e está misturando com outras coisas que não estão no decreto. Calamidade pública e estado de emergência. Isso não está no decreto. É apenas urgência. Então essa alternativa, ela está errada. A gente vai começando a ver que essa questão foi puro decoreba da letra da lei. E, infelizmente ou felizmente, eu acho que isso pode cair na prova. Então estou trazendo aqui para preparar vocês da melhor forma possível. Letra B é a mesma coisa. Ato normativo considerado de baixo ou médio impacto. Aqui, outra pegadinha maldita, porque
A gente sabe que no decreto ele também traz como hipótese de dispensa da AIR um ato normativo considerado de baixo impacto. E aqui ele colocou esta palavrinha, ou médio. Isso não existe no decreto. Não é baixo ou médio impacto, e sim baixo impacto, somente nesses casos que pode haver a dispensa da análise de impacto regulatório. Então a letra B também está errada. A gente vai vendo que essa questão aqui foi cheia de pegadinhas e quem acertou realmente estava muito preparado e tinha lido a legislação várias vezes, né? Que é o que eu recomendo que você faça. Pegue essas situações em que não se exige o AIR e as situações que ele pode ser dispensado são coisas diferentes. Não exigir AIR quer dizer que você não faz ele. Poder dispensá-lo quer dizer que, em regra, é exigido, mas você pode dispensá-lo. Entende a diferença? Um você nunca vai fazer, o outro fica a cargo da autoridade competente saber se vai fazer ou não, e aí ele pode dispensar desde que fundamente. Aqui na questão é o caso de dispensa. Vamos para a letra C. Ato normativo que vise a manter a convergência com padrões internacionais. Esse é o gabarito, letra C de casa. É exatamente o que tem ali em uma das hipóteses de dispensa de análise de impacto regulatório, especificamente no artigo 4, né, desse decreto 10.411. E a gente vai ver que as outras duas alternativas também têm pegadinhas muito feias da banca, né, que foram feitas para derrubar os candidatos. Veja na letra D. Ato normativo que vise a preservar a liquidez, solvência ou rigidez do mercado imobiliário. Aqui, outra mistura de coisa que existe com coisa que não existe no decreto. O ato normativo que vise a preservar liquidez, solvência ou rigidez. Isso tem lá. Mas aí ele traz algumas hipóteses. Mercados financeiros, mercado de seguros, mercado de capitais, de câmbio, entre outros. Sistema de pagamentos também ele traz lá. Mas essa possibilidade aqui, mercado imobiliário, isso aqui não existe no decreto. Isso aqui ele está inventando. Então essa alternativa também está errada, porque se ele trouxesse outra hipótese aqui, por exemplo, mercados financeiros, essa alternativa estaria correta. Ato normativo que vise a preservar a liquidez, solvência ou rigidez dos mercados financeiros, por exemplo. Mas aqui ele trouxe mercado imobiliário. Isso não tem essa possibilidade lá no decreto, e aqui essa alternativa também está incorreta. Por fim, a letra E. Ato normativo que revogue, revise ou amplie normas desatualizadas para adequá-las ao desenvolvimento tecnológico consolidado internacionalmente. Pessoal, mais uma pegadinha terrível aqui. Olha só o que ele fez. Existe sim a possibilidade de dispensa da AIR nos casos de ato normativo que revise normas desatualizadas para adequá-las ao desenvolvimento tecnológico consolidado internacionalmente. Mas ele adicionou isso aqui, ó, revogue ou amplie. Isso aqui não existe, ó, revogue, revise ou amplie. Na letra do decreto está ato normativo que revise normas atualizadas, ou seja, ele incluiu coisas aqui que não existem para invalidar a alternativa. Isso aqui, eu sei, é terrível, é muito difícil da gente lembrar na hora da prova, no nervosismo, mas é às vezes como a FGV age, e isso é algo que infelizmente acontece em provas, né? Eu trouxe aqui, a gente sabe então que essa alternativa está incorreta, a letra C é o gabarito, e qual é a moral da história aqui? Eu trouxe essa questão para mostrar para vocês que é muito importante você ler, reler várias vezes essas hipóteses de dispensa lá do decreto, porque isso pode cair em prova, e pode cair desse jeito, entende? E também ver lá no artigo 3º quais são as hipóteses em que a análise de impacto regulatório não é exigida, que é diferente de ser dispensada, né? Então, eu trouxe essa questão para ilustrar isso, tá? E espero que essa recomendação que eu estou dando para vocês garanta algum ponto para vocês lá no dia da prova. Então, a solução é
realmente ler, reler, repetir, até a gente decorar, né, essas hipóteses. É importante, vai valer a pena. Agora eu vou trazer aqui para vocês, como eu fiz na aula passada, algumas questões do Sebrasp que são de certo e errado. A sua prova vai ser de múltipla escolha, mas eu trouxe algumas questões do Sebrasp que são recentes. Essa aqui, por exemplo, é de 2025, mas que trazem conceitos interessantes que vão ajudar vocês a fazerem essa prova. Então eu trouxe aqui uma questão de certo e errado do Sebrasp de 2025, da ANM, né, que é uma agência reguladora, que é o cargo que vocês estão visando aí, né, agências reguladoras. E essa questão traz o seguinte: entre as metodologias que podem ser utilizadas para a realização de uma AIR, a análise custo-benefício trata de comparação de alternativas, considerando-se seu desempenho à luz dos critérios mais relevantes, que recebem uma pontuação e uma ponderação de acordo com a sua contribuição esperada para a obtenção dos objetivos definidos. Um texto muito bonito, muito legal, mas está errado essa questão. Por que, Daniel, está errado? Ele não está dando a definição aqui de análise custo-benefício. Ele está dando a definição de análise multicritério. Veja bem, lá no decreto 10.411, ele tem algumas metodologias para você utilizar no AIR, que são, as mais destacadas são custo-benefício, custo-efetividade, que a gente já vai ver qual é a diferença, é importante você saber. Também tem análise multicritério. E essa é a definição da análise multicritério. Comparação de alternativas em que há uma pontuação e uma ponderação de acordo com a sua contribuição. Ponderação de contribuições é análise multicritério. Coloque isso na sua cabeça. Falou em ponderação, pontuação e contribuição esperada é análise multicritério. O que seria análise custo-benefício, Daniel? É quando você compara o custo com os resultados em termos monetários. Análise custo-benefício, ele está monetizando os custos e os benefícios. Você está traduzindo os benefícios daquele ato em termos monetários, em dinheiro. Ou seja, quanto que reduziu de custo, quanto que você vai economizar, esse tipo de coisa. A análise custo-efetividade, ela foca mais nos resultados e nos impactos concretos para uma população. Ou seja, se a população melhorou de vida naquele aspecto, se houve uma mudança concreta que impactou a população em termos de bem-estar, de mudança de ambiente. Um exemplo da análise de custo-efetividade pode ser, por exemplo, quando a concessionária, a agência reguladora, né, que regula a concessionária de água da cidade, está estudando implementar uma nova norma e ela vai ver se, por meio da análise de custo-efetividade, se, por exemplo, a água vai ser mais limpa, se a saúde da população vai melhorar depois daquela nova norma técnica, enfim, são coisas concretas que causam impactos na população em geral, e não só focando nos termos do dinheiro, da moeda, né? Que é o custo-benefício, né? A análise custo-benefício foca em termos monetários. Então, essa alternativa aqui, essa questão, né, ela está errada porque ela trouxe uma definição no lugar da outra. E é isso que eu queria mostrar para vocês, é importante saber dessas coisas. Agora, outra questão do Sebrasp, que caiu na mesma prova, né, da ANM, ele trouxe que o relatório de AIR, Análise de Impacto Regulatório, é um documento informativo, sem poder vinculante, consistindo em análise técnica que busca subsidiar e dar maior segurança aos tomadores de decisão. Gente, isto está correto, é isso mesmo. A análise de impacto regulatório, ela não é vinculante. A autoridade, ela pode tomar uma decisão diferente daquela que está na análise de impacto regulatório. Ele, de fato, é um instrumento que busca subsidiar e dar maior segurança para a tomada de decisão, mas não vincula. Se a análise de impacto regulatório recomenda uma coisa,
a autoridade não precisa necessariamente tomar aquela decisão, então ela não é vinculante. Essa característica é muito importante saber, e por isso que eu trouxe essa questão para vocês saberem disso, tá? Essa alternativa ela está correta e vamos para a próxima agora. Chegando agora para uma questão da ANTT de 2024, também uma agência reguladora. Essa questão é importante para você ver uma coisa. Veja só, a análise de impacto regulatório é um instrumento de suporte à decisão da diretoria colegiada da ANTT, aplicado obrigatoriamente à edição de atos de natureza administrativa cujos efeitos sejam restritos à ANTT. Vamos separar isso aqui do resto da questão. Vamos guardar isso aqui para depois. E que se baseie em evidências com a finalidade de avaliar, a partir da definição de problema regulatório, os possíveis impactos de alternativas de ação possíveis para o alcance de seus objetivos pretendidos. Textão muito bonito, muito legal, mas veja bem o que ele está falando aqui. Essa última parte, a gente já sabe mais ou menos que é isso mesmo para que serve uma análise de impacto regulatório. É um instrumento de suporte, ela se baseia em evidências para avaliar, a partir de um problema regulatório, os possíveis impactos das alternativas de ação. É isso mesmo, você quer avaliar, tentar prever os possíveis efeitos de um ato normativo, mas olha só isso aqui. Ele está falando que é aplicado obrigatoriamente a edição de atos de natureza administrativa cujos efeitos sejam restritos à ANTT. Então olha só, pensa comigo. O que é um ato de natureza administrativa cujos efeitos sejam restritos à ANTT? Então, a ANTT, a diretoria colegiada da ANTT, vai soltar uma portaria porque estava todo mundo em trabalho remoto. Integral, todo mundo em casa. Aí o diretor da ANTT fala, agora eu não quero mais que esteja em home office integral. Eu vou fazer um ato aqui, administrativo, para uma portaria, para dizer que agora todo mundo tem que vir pelo menos 2 vezes por semana no trabalho presencial, que é o que agora está na moda. Isso se encaixa como um ato de natureza administrativa, concorda? E que os efeitos são restritos à ANTT, só afeta os servidores da ANTT. Estou dando um exemplo para você entender. Me responde, isso precisa de uma análise de impacto regulatório? Não, né? E é por isso mesmo que lá no decreto 10.411 é uma das possibilidades em que não se exige análise de impacto regulatório atos de natureza administrativa cujos efeitos sejam restritos ao órgão. Isso está lá no artigo 3º, é importante vocês saberem, e é uma das hipóteses de que não se exige o AIR. E o Sebrasp misturou isso aqui no meio do texto para colocar essa alternativa e para invalidar essa alternativa e ela ficar errada, né? Esse ato de análise de impacto regulatório, ele não é aplicado obrigatoriamente a esse tipo de ato que o efeito é restrito à agência reguladora. Não faz nem sentido você colocar uma análise de impacto regulatório para isso, sendo que é totalmente irrelevante, né? Então, essa alternativa está errada. Mais uma questão mostrando para vocês que é importante você se familiarizar com as possibilidades de não exigência de AIR e as possibilidades de dispensa do AIR. É muito importante você trabalhar essas duas coisas, tentar ler, reler e decorar para você se dar bem na prova, tá bom? Última questão do Sebrasp que eu trouxe para vocês, também da ANM, foi para outro cargo, mas essa prova foi nesse ano, 2025, e encaixa bem com o que a gente está estudando aqui. A edição, alteração ou revogação de atos normativos de interesse geral, olha aqui, ó, já tá as palavras-chave. Atos de interesse geral de agentes econômicos ou de usuários dos serviços prestados por órgãos e entidades da administração pública federal, direta, autárquica e fundacional, será precedida de AIR. Até aqui, tudo certo, né? Tudo que a gente já viu que realmente acontece. Aí ele continua.
o que inclui a edição de atos normativos com potencial de impactar os agentes econômicos, certo? A gente sabe que inclui a edição de normativos com esse tipo de situação, impactar os agentes econômicos de forma geral. E aí, no final da alternativa, ele fala, com efeitos concretos destinados a disciplinar situação específica cujos destinatários sejam individualizados. Pessoal, definição de análise de impacto regulatório. É um instrumento para você subsidiar uma decisão de um ato normativo de interesse geral dos agentes econômicos, que impacta eles de forma geral. E aqui ele fala, com efeitos concretos destinados a disciplinar a situação específica com destinatários individualizados. Então, um ato normativo que se dirija a uma pessoa só. Isso faz sentido? Você ter análise de impacto regulatório? Não. É a mesma coisa lá daquele caso da NTT que a gente viu na outra questão. Também aqui é uma hipótese em que o AIR não é exigido. Atos de efeitos concretos destinados a disciplinar uma situação específica e com destinatários individualizados. Então, posso dar um exemplo para vocês aqui, talvez uma decisão administrativa, né, de um recurso ou de algum processo administrativo contra alguém, individualmente falando. Isso não depende de AIR, porque não faz nem sentido. Você está decidindo a respeito de uma situação específica e sobre uma pessoa em específico. A análise de impacto regulatório, ela é um ato, é um estudo, né, para você subsidiar uma decisão para um ato normativo que seja de interesse geral dos agentes econômicos ou de usuários. Então, você tem que ter sempre isso em mente, o interesse geral, né, para você ver se esse AIR é exigido ou não. Mais uma vez, a cobrança de uma situação que não exige AIR, e por isso essa alternativa ela está errada. Tá bom? Então foque nisso aí, eu acho que isso tem grande chance de cair em prova. E agora uma surpresa, eu trouxe uma questão inédita feita por mim e que está no simulado que eu criei lá, o simulado, caderno de questões, seja como você queira chamar, em que tem 25 questões abordando, entre outros assuntos, as boas práticas de fiscalização, né, o AIR e o ARR, e também fiscalização responsiva e processo administrativo sancionador. Essa questão está lá no simulado, eu trouxe para vocês verem aqui. Eu criei essa questão, né, também focando nesse aspecto das situações onde não são exigidas o AIR e quando ele é dispensável, e aqui eu vou resolvê-la com vocês. Então, uma questão inédita aí do canal. Conforme o decreto 10.411, a edição, alteração ou revogação de atos normativos de interesse geral dos agentes econômicos ou de usuários de serviços prestados será precedida de AIR. Textão que não precisa ler. Aqui eu usei um pouco do que a FGV faz, né? Todavia, existem exceções. Não se exige AIR nos atos normativos, então você tem que identificar aqui diretamente uma situação em que não exige o AIR. Letra A, que tratem de execução orçamentária e financeira. De cara, o gabarito. Letra A. Se você procurar no artigo 3º do decreto 10.411, você vai ver que não se exige AIR em atos normativos que tratem de execução orçamentária financeira. Então, de fato, não faz sentido, né? Se você vai executar o orçamento, por exemplo, você contratou lá material de expediente, comprou papel, resma de papel, caneta, lápis, aí você vai pagar o fornecedor. Aí para você pagar o fornecedor, você tem que emitir uma nota de empenho, que é uma execução orçamentária. Você precisa de AIR para isso? Não faz sentido, né? Então, se você está na dúvida, inclusive, lá na hora da questão e cai isso aqui, você não lembra de jeito nenhum, tenta imaginar uma situação concreta para ver se isso se aplica a AIR ou não. Então, é importante você tentar fazer esse exercício de imaginação para tentar
acertar a questão, caso você não tenha decorado aí essas coisas. Então a letra A é o gabarito aí da nossa questão. Na letra B eu coloquei que disponham sobre licenciamento ambiental, isso aqui é uma invenção, né, da banca, né, que no caso sou eu, foi uma invenção, né, que não existe, coloquei aqui a letra B. Não tem muito o que comentar, porque realmente isso não tem nenhuma possibilidade disso no decreto. Letra C, que modifiquem obrigações acessórias no âmbito tributário federal. Isso aqui foi uma alternativa que também está incorreta, que eu coloquei aqui para tentar confundir o candidato, né, porque no decreto diz que os atos que modifiquem obrigações acessórias nesse âmbito tributário, eles são objeto de AIR, ou seja, em geral, você não vai fazer AIR para atos no âmbito tributário federal. Mas aqui, no decreto, ele explicita que, especificamente nessa situação, que é modificar obrigações acessórias no âmbito tributário federal, você exige a análise de impacto regulatório, você precisa fazer. Isso está lá no artigo 3º também. E aqui, então, portanto, não é o gabarito. Essas situações, pessoal, são muito sutis, realmente. Eu recomendo, de fato, que você leia do 1º ao 4º artigo desse decreto várias vezes para você poder decorar essas situações e não ser enganado na prova. Igual aqui, por exemplo, na letra D, que envolvam direitos definidos em norma hierarquicamente superior. Isso aqui é uma hipótese de dispensa, não é uma hipótese de que você não exige o AIR, são coisas diferentes. Aqui exige, mas você pode dispensar por decisão fundamentada, né? Nesse caso da letra D, que envolvam direitos definidos em norma hierarquicamente superior. Então não é a letra D também. E por fim, na letra E, que provoque impactos econômicos significativos, mas de caráter urgente. Aqui eu coloquei, no caso, a urgência, né? Que é uma hipótese de dispensa também, para confundir o candidato. E a urgência ela é uma hipótese de dispensa, como eu falei, não é uma hipótese de não exigência. Então a letra E também está incorreta. A letra A é o nosso gabarito. E aqui um slide final para vocês que fica de lição. Eu coloquei aqui quais são os principais pontos que devem ser fixados, na minha opinião, sobre a análise de impacto regulatório e a ARR. Primeiro, saber que o AIR é prévio, né? E que o ARR é posterior. Isso aqui é fundamental para você iniciar as questões. E também que o AIR é de interesse geral dos agentes econômicos. Aqui eu coloquei, decorado o conceito do artigo 3º, a edição, alteração e revogação de atos normativos de interesse geral, muito importante, de agentes econômicos ou de usuários de serviços prestados, por órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, será precedida de AIR. Isso aqui é um conceito do artigo 3º que é importante você ter isso grudado na mente para saber identificar aí, principalmente que se trata de atos normativos de interesse geral. Aí depois coloquei o AIR, ele é posterior e, como eu já disse, muito importante a gente tentar decorar as situações que não exigem o AIR, que é o artigo 3º, parágrafo 2º, e as situações em que o AIR pode ser dispensado, que é o artigo 4º. Então, não é um texto muito grande, eu recomendo que você leia várias vezes essas situações, para que você não seja enganado pelo examinador, como eu mostrei aí nessas últimas questões. E pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, que você curta, compartilhe aí com quem está estudando para o CNU também. Muito importante para divulgar aí o nosso trabalho. E surgiram aí mais assuntos que vocês gostariam de que eu abordasse aqui. Também pretendo fazer uma aula sobre a fiscalização responsiva e também o processo administrativo sancionador no âmbito aí da Lei 9784, que eu acho que pode cair em prova também. É isso aí, se você gostou, deixa o seu joinha e um abraço, até a próxima aula e até mais.